Então, dando continuidade ao nosso curso de Python que eu estou fazendo aí no canal, hoje na terceira aula nós vamos ver o que são estruturas de condições. É assim, tá no nível básico, não é nada difícil de fazer e vocês vão usar isso daqui para qualquer projeto que vocês vão fazer em qualquer linguagem de programação. Vamos começar a aula de hoje, né, criando um arquivo para nossa aula, assim como nas outras. A gente vai dar o nome de aula-03.py, que é a extensão do Python, mais uma vez. E aqui a gente vai executar os nossos códigos de hoje. Estruturas de condições serve para executar uma ação se as condições estiverem favoráveis ao que você define. Vamos lá, vou dar um exemplo básico aqui, criando uma variável. Então, a gente vai dar o nome dessa variável de variable ou var e a gente vai dar o valor dela de 1, tá? É uma variável inteira. Para a gente criar uma estrutura de condições básica no Python, a gente utiliza o if. E na tradução literal, vai esclarecer tudo para vocês agora, tá? É se. A gente está dizendo aqui, ó, se vamos colocar var for igual, tem que ser 2 iguais, tá? Porque senão ele vai entender que a gente está querendo criar uma variável e vai dar erro. Então a gente tem que utilizar 2 iguais em qualquer estrutura de condições, tá? A gente dá 2 pontos aqui para a gente declarar que o próximo código que vem, né, vai estar dentro do bloco if. Lembrando que você tem que fazer a indentação certinha. Você pode dar um tab aqui, né? Aqui dentro a gente vai colocar um código que só vai ser executado se a variável var for igual a 1. Então vamos dar um print aqui, ó. Print, abre parênteses. Vamos usar aqui a estrutura de concatenação que a gente aprendeu na aula 2. A variável, vamos dar um mais var. Lembrando que a gente tem que converter para string, né? Mais, caramba, a variável var é igual a. Aí a gente coloca o valor dela aqui, né? Ou a gente também pode tirar, né? A gente pode colocar aqui, ó, é igual a 1 mesmo, né? Já que a gente não vai mudar o nome dessa variável. Então, agora a gente quer colocar uma outra condição, né? Caso a variável var não seja igual a 1, o que que ele vai fazer? Então, a gente coloca um else, que quer dizer se não. Então, se var for igual a 1, ele vai printar a variável var é igual a 1. Se não, vamos colocar aqui 2 pontos, a gente não precisa colocar nenhuma condição no else, tá? Ele vai printar a variável var é igual a 0 ou é igual a um número diferente de 1. Na verdade a gente sabe que é igual a 1, né? Mas é só para a gente ter uma mensagem diferente. Vamos executar o código agora. A gente vai ver o que vai acontecer. Olhem só. Então ele disse aqui que a variável var é igual a 1, porque var é igual a 1, certo? Ele caiu nessa condição aqui. Então como que a gente verifica se ele está caindo nessa variável aqui, ó? Veja que eu executei várias vezes. Ele deu o mesmo resultado, porque var continua sendo igual a 1. Mas como que a gente verifica que essa estrutura de condição está sendo executada corretamente? Vamos mudar o número da variável aqui. A gente poderia também usar breakpoints. Eu vou explicar para vocês mais tarde como que isso funciona numa próxima aula, talvez. Então vamos mudar o nome da variável 0 e agora é para ele cair nessa instrução else, né? Caso não seja igual a 1. Vamos executar o código de novo. E aqui, ó, ele disse que a variável var é igual a um número diferente de 1. Então, sim, o nosso código está funcionando corretamente. Isso poderia ser feito com uma string também. Olha só, vamos definir aqui que var é igual a olá. Então, a gente verifica aqui, ó, if var for igual a, abre aspas. Lembre-se sempre que a gente precisa de colocar aspas quando a gente quer utilizar uma string em qualquer instrução de código. Então, se var for igual a olá, vamos executar o código aqui de novo. Ele disse aqui que a variável var é igual a 1. A gente não mudou o texto que deve ser printado aqui, né? É igual a olá. Vamos executar mais uma vez. Olha lá, ó, ele mudou o texto agora. Então, a gente viu o que são as estruturas de condições. Mas existe uma outra estrutura de condição que a gente também pode usar em conjunto com o if e o else, que é o else if ou elif. No Python a gente utiliza elif. Em outras linguagens é else if. Else if é uma mistura do if com else. Deixa eu concluir o código aqui rapidinho. A gente está dizendo para o Python assim, ó. Se a variável var for igual a olá, ele vai printar que a variável var é igual a olá. Se
Se não, se ela for igual a tchau, a variável var é igual a tchau, é o que vai ser printado. Se não cair em nenhuma dessas condições aqui, ele for para o else, ele vai cair aqui no print do else, que é a variável var é igual a um número diferente, ou a variável var não é definida. A gente pode colocar isso. A gente pode pedir para o usuário escrever um texto aqui, ó. Vamos digitar aqui um input. Pedir para o usuário digitar, né, por meio do input, digite uma mensagem, daí a gente dá um espaço aqui, acabou. Vamos executar o código aqui, ó. Como a gente só está tratando com string, a gente não precisa fazer nenhuma conversão, mas vocês já aprenderam a fazer conversão na última aula também. Então aqui vamos digitar olá, ele vai cair nessa variável, nessa instrução aqui, né, que só é executada se eu digitar olá. Vamos executar mais uma vez para a gente ter certeza de que está funcionando. Dessa vez vamos digitar tchau. Então, ele disse que a variável var é igual a tchau. Então, a gente fez aqui uma estrutura de condição com todos os operadores de condicionais. Bom, é isso. Vou finalizando a aula por aqui. Eu espero que eu tenha conseguido explicar para você de maneira contundente e precisa o que eu queria passar nessa aula. Te vejo na próxima aula, onde a gente vai ver o que são os laços de repetição. E é uma coisa muito interessante que a gente pode usar em conjunto com as estruturas de condicionais. E é o que a gente vai fazer na próxima aula. É isso, mais uma vez te vejo na próxima aula. Não se esquece de deixar o like e se inscrever no canal se você gostou da aula. Vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.